Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com vocês, mais um episódio do nosso podcast com o Theo. E hoje eu quero continuar aquilo que a gente sempre faz. Toda segunda-feira tem conteúdo fresquinho saindo para você, conteúdo de liderança, conteúdo de espiritualidade, conteúdo que vai te ajudar a você cumprir aquilo que Deus te desenhou a ser aqui nessa terra. Para você sair do potencial e chegar na realidade. Que, por sinal, eu tava lembrando outro dia que o momento que eu tive, aquele momento eureka, onde eu falei, cara, chega de ser potencial, eu quero ser realidade. E eu sinto até de declarar aqui para alguns de vocês que estão me escutando. Tem alguns de vocês que você precisa, na verdade, é ter um momento de indignação santa. E alguns até para um outro patamar, chegar num lugar de ira santa. Sabe, você tem que se tornar indignado, irado com a condição, com o status quo de como as coisas estão indo na tua vida. Se você não chega nesse lugar, muitas vezes a mudança não vem. E eu lembro quando, anos e anos atrás, eu tava era uma época que, por sinal, eu ainda faço isso. Eu colecionava, no bom sentido da palavra, profecias. Eu recebia as profecias, eu redigia minhas profecias, eu imprimia e eu punha tudo dentro de uma pasta. E eu tava olhando um dia aquela pasta cheia de palavras proféticas e eram palavras assim que eu tenho certeza que foram de Deus. Vieram na parte de Deus para mim. E testificava, confirmava, profecias julgadas. Eu cheguei, Deus, eu não aguento mais ficar olhando essa pasta cheia de profecia e eu não tô cumprindo isso. Isso aqui pra mim é só potencial. Cadê a realidade? E, cara, eu fiquei tomado por uma indignação santa, cara. E às vezes é isso que você precisa passar. Um momento onde você fala assim, chega, cara, de promessa. Chega daquilo que eu sei que Deus vai fazer na minha vida. E eu não tô falando sobre você não respeitar o tempo e os processos de Deus na tua vida, porque isso é importante e você precisa, e todos nós precisamos aprender isso. Mas eu tô falando sobre um lugar onde muitas vezes nós nos acomodamos em simplesmente receber profecia, receber promessa. Então, aqui no nosso podcast, a gente tenta trazer aqui passos práticos para fazer você sair dessa inércia. E é justamente disso que eu quero falar hoje, porque eu diria que quase todas as pessoas querem mais da vida do que aquilo que elas já estão recebendo e tirando da vida. Eu repeti, eu acho que você quer mais da tua vida do que aquilo que você já está vivendo. Isso é natural. A gente foi criado com apetite. Deus nos deu esse apetite de querer mais, de sonhar por mais, de envisionar por mais, de ter, sabe, essa santa ambição. E a coisa mais difícil é que muitas vezes o potencial para se tornar uma realidade, ele demora. E ele requer processos nas nossas vidas. E eu creio que a vida, como você também sabe, a vida ela não é uma coisa linear. Ela tem curvas, ela tem os seus vales, ela tem as suas tempestades. A gente não consegue controlar todos os fatores. Agora, eu sei que uma das coisas que a gente pode controlar é a nossa atitude e o nosso mindset. É isso mesmo, o nosso estado de mente. E uma das coisas que eu acho que é crítico para você sair de potencial para realidade é você ter o mindset correto, você ter a mentalidade correta. E por isso eu vou trazer aqui para você 3 perguntas que você precisa fazer para você mesmo, para então você ter o mindset de se tornar realidade e não simplesmente ficar preso no potencial. E a primeira pergunta é bem simples e direta, mas é a seguinte: como é que eu quero ser lembrado? Pergunte isso para você mesmo. Como é que eu quero ser lembrado? Quando a gente planeja ou almeja algo, é importante que você sempre comece a tua jornada com o fim em mente. Qual que é o teu destino final? Pensa no teu fim e daí você só faz a engenharia reversa. Qual é o resultado que você almeja? Qual o resultado que você quer que seja então aí a tua linha de chegada? Como é que você quer que essa história venha a terminar? Theo, qual história? A história da tua vida. A gente tá falando de você hoje. As perguntas que você precisa fazer.
Como é que você quer que as pessoas venham te lembrar? Como é que você quer que as pessoas, depois que você saiu dessa terra, venham falar sobre o legado que você deixou? Eu sei que esse tipo de pergunta aqui pode até soar um pouco meio que revolucionário e tal, mas vamos falar a verdade. Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que merece a tua atenção e a tua reflexão mais profunda. Não é verdade? Esse tipo de pergunta que merece você passar tempos meditando, sabe, matutando, orando, lutando em cima dessa pergunta. Como é que eu quero ser lembrado? Qual é o meu legado? Sabe, você não vai simplesmente chegar aonde você quer chegar deixando a vida te levar. Simplesmente empurrando com a barriga e vamos ver no que vai dar e vamos tentar ser espontâneo e vamos pagar pra ver. Deixa eu te dizer uma coisa, não viva dessa maneira, seja intencional. E você precisa de clareza do teu destino final para que você consiga hoje, saber como se posicionar para chegar então naquela direção. Então a primeira pergunta é essa: como é que eu quero ser lembrado? Qual é o legado que eu quero deixar? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta então. E ela é bem simples, mas também bem poderosa. A segunda pergunta é: o que é mais importante para mim? O que é mais importante para mim? Agora, olha, muita coisa importante. Nessa vida você vai esbarrar em diversas coisas importantes e diversas pessoas falando para você que outras coisas são importantes. Mas é possível que você nunca se deu permissão de fazer tal pergunta. Você pode passar o teu tempo servindo aquilo que é importante para os outros. E eu não sou contra você ser servo, pelo contrário, você deve ter um coração de servo. Mas eu conheço tanta gente que passa a vida inteira, sabe, correndo atrás daquilo que é importante para o cônjuge, para a esposa, para o marido, para o pai. Talvez você está aqui me escutando, você está fazendo uma faculdade porque é importante para os teus pais, para você não é nem importante isso. Talvez você está aí e não consegue dar um fim para uma temporada na tua vida porque o teu namoro, o teu relacionamento é muito importante para tua namorada, mas já deixou de ser importante para você. O que é importante o que é mais importante na tua vida? Sabe, a gente chega numa camada mais profunda dessa pergunta sendo um pouco mais específico. E a pergunta específica dessa é: quais são suas prioridades e quais são os seus valores? Porque o que é importante para você tem a ver com as suas prioridades. Aquilo que é importante para você tem a ver com os seus valores. E ninguém pode decidir as suas prioridades e os seus valores e aquilo que é importante para você além de... Acertou, você. Então, você precisa entender que você precisa tomar um senso de propriedade. Você tem que ser dono dessa responsabilidade de descobrir com clareza aonde focar, porque deixa eu te dizer uma coisa, muitas distrações vão tentar te desviar daquilo que é o mais importante. E uma das maneiras que a gente é distraído é quando a gente gasta tempo. Quantas vezes você e eu, a gente se pega lá naquele modo meio que zumbis, deitado no sofá com o celular na mão e deslizando, e de repente você para, cara, o que eu tô fazendo? Já faz tanto tempo que eu tô aqui nessa posição aqui, perdendo tempo. Por sinal, você que tá me escutando e tá deslizando o celular, para de deslizar o celular. Vai lá e anota o que eu tô te falando, ou desliga tudo isso aqui e vai fazer alguma coisa. Mas a pergunta é: o que é mais importante para você? O que for importante para você vai ter a ver com as suas prioridades, vai ter a ver com os seus valores. E finalmente a nossa terceira pergunta: qual é a decisão singular e mais corajosa que você precisa tomar hoje? Deixa eu fazer de novo essa pergunta. Qual é a decisão singular, aquela uma decisão corajosa que você precisa tomar hoje? Eu sei que fazer algo tão grandioso como esse pode até te dar medo. O pensamento, fazer uma decisão, tomar uma decisão
corajosa e singular hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a pensar demais, qual que é o meu plano estratégico? Qual que é o meu ângulo aqui? Qual que é a tática disso aqui? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Aí você já começou a entrar pelo caminho da procrastinação. Para. Uma decisão simples, corajosa, hoje, urgência, toma. Depois você vai ter um pouco mais de clareza. Quando você começa a bolar demais uma estratégia, você já está indo pelo caminho da procrastinação. Porque daí você vai começar a pensar, pô, esse plano elaborado que eu bolei precisa um pouco mais de cuidado, precisa um pouco mais de revisão, precisa um pouco mais de opinião externa. Meu irmão, você já melou. Você precisa agir agora, tem tudo a ver com execução. Você só precisa decidir uma coisa hoje. Qual que é essa uma coisa que você precisa decidir? Sei lá. Talvez é deletar um aplicativo no teu celular. Sei lá. Talvez é você mandar aquela mensagem de WhatsApp e terminar um relacionamento. Sei lá. É quem sabe você dizer finalmente, olha, eu me posiciono assim. Eu não sei qual que é aquela uma decisão que você tem que tomar, mas se você pensar demais, a probabilidade de você não tomar essa decisão aumenta. Então, quando você corta, reduz, quando você começa a eliminar toda a confusão da tua vida, é como se fosse a tua vida aquele quartinho de bagunça, você começa a jogar as coisas, você começa a enxergar as paredes, você começa a enxergar os cantos, você começa a enxergar coisa que presta, aquilo que você fala, isso aqui vale a pena manter. Sabe o que acontece? Você começa a ter clareza. Quando você começa a eliminar a bagunça, você terá clareza. Toma uma decisão hoje que vai te ajudar a eliminar bagunça. Tome uma decisão hoje corajosa que vai te ajudar a eliminar aquilo que é confusão na tua vida. Então, essas 3 perguntas, eu creio que são perguntas poderosas. São perguntas simples, mas são perguntas fortes. São perguntas que estão te pondo com as costas contra a parede. E que, na verdade, você precisa fazer para você. E ninguém pode fazer essa pergunta a não ser você. Deus te abençoe e até o próximo episódio.